Salve, salve pessoal! Sejam sempre bem-vindos aqui no canal, que hoje conta com a presença e com o axé de Rodney William. Rodney William Eugênio é babalorixá e antropólogo, graduado em Ciências Sociais, mestre em Gerontologia e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, colunista da Carta Capital e autor dos livros A Bênção aos Mais Velhos, Poder e Senioridade nos Terreiros de Candomblé, Apropriação Cultural e Axé, o Poder de Realizar, Mensagens para Mudar o Seu Dia. Em 2019, Rodney foi escolhido pelo MIPAD da ONU como uma das pessoas negras mais influentes do mundo. Rodney, gratidão pela sua presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com você, é uma grande honra poder conversar com você e com seu público. Como foi o seu caminho ao candomblé? O caminho para o candomblé, para um paulista, começa pela Umbanda. Então, a Umbanda é a minha religião de procedência, né? Entre tantas religiões de matrizes africanas que nós temos no Brasil, Umbanda e candomblé, eu acredito que sejam as vertentes mais expressivas, digamos assim. Então, em São Paulo, nós temos uma presença muito marcante da Umbanda. E eu nasci num bairro negro de São Paulo, né? Assim como a Liberdade é um bairro negro de Salvador, São Paulo tem a Casa Verde como seu bairro negro. Eu tenho o orgulho de ter nascido, eu digo com muito orgulho que eu nasci na Casa Verde, no Hospital e Maternidade Casa Verde, e cresci ali entre as rodas de samba, de capoeira e de umbanda e de candomblé mais tarde. Eu fui crescendo. Então foi um percurso que é mais ou menos o percurso que as pessoas de São Paulo fazem. Elas começam geralmente no espiritismo, vão para umbanda, ou muitas vezes elas estão naquele espiritismo que no fundo é uma umbanda, né? Mas elas dizem que é espiritismo para não passar pelo processo de intolerância. E depois disso eu fui para o candomblé já na adolescência, fui indo para o candomblé e me iniciei com 18 anos de idade. E esse caminho até se tornar babalorixá? Pois é, a gente não sabe se é um caminho que é percorrido de maneira deliberada. Eu não diria que foi uma coisa que eu programei exatamente, embora quando eu olhe para quando eu revisite as minhas memórias, eu veja que já estava ali, de certa maneira, um projeto de babalorixá. Havia sinais. Já tinha sinais e muito evidentes, eu diria. Mas não foi uma coisa que foi planejada na minha vida e que foi, de certa forma, acontecendo. Então, eu diria que a gente vai se percebendo, né, nesse processo e quando se dá conta, já está cuidando das pessoas, já está aconselhando as pessoas e já está cumprindo um papel de liderança. E eu acho que o babalorixá, enquanto liderança, ele tem um papel político fundamental. Isso é uma coisa que eu assumi desde sempre. Eu acho que a condição de homem negro já me coloca numa condição política importante, porque eu tenho que lutar pela minha sobrevivência, para começar, né? A minha sobrevivência é uma questão fundamental para mim, para minha família e para o meu grupo. Então, a partir daí, o sacerdócio ele passa a ser também algo que se incorpora, digamos assim, ao meu processo de organização política da minha trajetória e toma eu diria que toma um rumo um pouco diferente do que na maioria das vezes acontece, né? A gente geralmente tem uma coisa de missão, né? Uma coisa messiânica nessa coisa do sacerdócio. E eu acho que eu fui enveredando pelo caminho do sacerdócio por uma questão política mesmo, por uma questão de militância, por achar que ali daquele lugar havia uma luta que precisava ser empreendida, que é a luta contra a intolerância religiosa, que a gente faz, obviamente, um deslocamento para o conceito de racismo religioso hoje, mas que é fundamental enquanto uma luta que colabora para que todas as questões do povo negro sejam abraçadas de uma maneira ampla e menos fragmentada, né? A nossa luta, embora a gente precise, de alguma forma, nomear todas as estruturas e nomear todas as opressões que nós sofremos, a nossa luta é uma luta única. Tanto que eu sempre falo do diálogo que a gente precisa fazer com outras pessoas negras que estejam em outros segmentos. Eu digo sempre que é possível construir identidade negra na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas. Agora,
de qual lugar a gente constrói resistência. E eu vi que naquele bairro em que eu morava, um bairro negro, que era um bairro extremamente marcado pelas violências, como qualquer bairro negro, no mundo, não é uma questão do Brasil, é uma questão do mundo. Então era um bairro extremamente marcado pela violência. Ser de candomblé, ou ser de umbanda, ou ser de uma religião de matriz africana, era uma forma de, além de incorporar mais uma violência, mais um risco de violência, né? Então, além de assumir mais um risco de violência, porque além de preto, risco, além de preto macumbeiro, eu tinha que abraçar todas essas causas como uma bandeira. E foi o que eu fiz. Então, esse processo de assumir o candomblé enquanto com um viés político da minha trajetória foi o que me levou ao sacerdócio, a assumir o sacerdócio também como uma forma de me colocar no mundo como uma pessoa que luta e que tem causas muito bem delimitadas, né, delineadas para suas lutas. Excelente. E com quantos anos você se tornou babalorixá? Eu me tornei babalorixá propriamente. Eu vou dizer que eu devia estar, se eu me iniciei com 18 anos, eu devia estar com uns 27 anos, mais ou menos, né? Porque foi uma coisa... Eu não sei precisar. Eu digo que religião não tem data de nascimento e terreiro também não tem data de fundação. A gente tem uma estimativa. Lá pelo ano tal a gente começou. Então eu tenho uma data de fundação, né, da nossa casa de candomblé, do nosso terreiro de candomblé, mas as coisas começaram muito antes, né? As coisas começam sempre muito antes. E quando a gente olha para trás e percebe o que a gente já vinha fazendo, a gente se dá conta que a carreira de sacerdote, vamos chamar assim, ela já tinha começado. Né? Muito antes dela se oficializar, ela já tinha começado. Mas eu acredito que oficialmente, lá pelo ano de 2006, foi quando eu comecei, de fato, a ter um terreiro. E se a gente pode demarcar isso como um início de trajetória, eu acredito que a partir do momento que eu inicio a primeira pessoa, eu me torno pai, e aí sim eu acho que demarca um tempo. Então 2006 é o ano que eu digo, 2005 na verdade é o ano que eu digo que foi quando tudo começou. Ah, maravilha. E quais eram os maiores desafios que você enxergava em 2005 e os que você enxerga hoje, quase 20 anos depois? Veja bem, Bruno, eu acho que os desafios do povo negro e do povo de terreiro são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Uma menininha do Gantuá, para a gente fazer uma referência aqui, ela lutou muito para que o candomblé deixasse de ser obrigado a buscar na Delegacia de Jogos e Costumes uma autorização para fazer os seus rituais. No entanto, quando eu vejo a minha casa ameaçada e sou obrigado a buscar, por exemplo, um policiamento ostensivo através de um ofício que eu tenho que mandar para um comando da polícia militar, de certa maneira eu estou fazendo a mesma coisa. Porque eu estou pedindo uma autorização para continuar existindo. A gente pedia lá nos anos 70, nos anos 80, uma autorização para existir, e a gente continua, de certa forma, pedindo uma autorização para continuar existindo. Então, mudam os cenários, mudam as personagens, mas a nossa luta continua a mesma. A nossa luta continua a mesma. Então, eu acredito que as mesmas lutas que eu vinha travando lá em 2005, eu continuo travando em 2024, só que com um componente diferenciado. Eu acredito que os instrumentos que eu tenho hoje são outros. Eu tenho instrumentos de legalidade que me amparam, eu tenho instrumentos de experiência da minha luta que me amparam, eu tenho instruções e um grupo organizado, um grupo mais bem organizado, politicamente, inclusive, mais bem organizado. Então, eu tenho esse cenário que é mais favorável, com direitos que nós conquistamos, embora nós tenhamos que admitir que ainda há um caminho muito longo para ser percorrido. Então eu sei que a luta ainda continua. O Oxaguian sempre ensina para nós, né? Porque o candomblé termina com o Oxaguian. As pessoas acham que o Xalufã, o velho, é o último, mas na verdade ele entrega para o novo para mostrar que a nossa luta segue, a nossa luta continua, é um eterno recomeço. Então, quando a gente não tem uma causa para lutar, a gente vai lutar por outras causas, mas sempre há um desafio para que a gente continue lutando. Eu acho que viver é lutar. E quando se nasce negro, mais ainda. Excelente. E qual é o papel de uma religião nesse contexto que você traz? Veja, a religião... De uma religião e especificamente sobre o candomblé. Porque é muito fácil você falar quando você está na hegemonia, né? Para quem está na hegemonia, tá tudo bem. Para quem é cristão, não está passando por processos de intolerância, tá tudo certo.
A grande questão é, quando você faz parte de uma tradição de resistência, de uma religião de resistência, de um grupo de resistência. Esse é o maior desafio. E eu acredito que a importância da religiosidade, ela é crucial. E não sou eu que estou dizendo isso. Edson Carneiro dizia isso lá nos anos 20. Não sei onde estariam os negros se não fosse o candomblé. Então, a gente pensar que lá nos anos 20 você tem, para que as pessoas negras continuassem a existir, e obviamente que eu faço um deslocamento, porque a gente precisa perceber hoje que o candomblé não é uma religião, não é mais uma religião exclusivamente da população negra. Ela é uma religião de origem negra. Sim. E continua sendo uma religião negra porque as pessoas atacam os elementos do povo negro quando atacam o candomblé. Por isso que a gente tem que falar de racismo religioso. Mas, a rigor, a gente tem ali, né, nesse processo todo, a gente tem um componente que é fundamental. Quando a gente fala, né, que as religiões de matriz africanas sofrem um processo de perseguição que é histórico, a gente também empreende, ao mesmo tempo, uma luta histórica. E o nosso processo de organização, que foi mudando no decorrer das demandas dessa luta, ele é o que apresenta uma novidade nos dias de hoje. Então, a importância do candomblé para o povo negro, ela continua sendo uma importância de sobrevivência, uma vez que o terreiro, dentro de uma delimitação urbana, ainda é uma referência para as pessoas. É no terreiro que as pessoas vão buscar a cesta básica, é no terreiro que as pessoas vão buscar o auxílio para a saúde delas, é no terreiro que elas estão sendo vacinadas contra a Covid, é no terreiro que elas escutam a palavra que elas precisam para continuar na luta, é no terreiro que uma mãe encontra o amparo quando o filho desaparece e assim por diante. Então tem ali, naquele território de resistência, também um território de apoio fundamental para as pessoas que estão no entorno. Então, se o candomblé ele deixa de ser uma religião exclusivamente de pessoas negras, ele continua sendo uma religião de desvalidos, de excluídos, de pessoas pobres que buscam naquela comunidade, ainda que tenhamos hoje doutores, professores, intelectuais, um monte de gente, mas você sabe que no entorno, quem mantém o candomblé no dia a dia, né? E aí a gente vê, por exemplo, quando um terreiro tem um calendário extenso e durante uma semana inteira, tô eu e você, Bruno, no nosso dia a dia, você fazendo as suas coisas no seu trabalho, eu fazendo as minhas coisas no meu trabalho, cada um no seu corre, como a gente diz, claro, né? Cada um no seu corre. Quem é que está ali tocando o terreiro de candomblé? É a comunidade que está no entorno, né? E na Bahia isso fica mais evidente, porque são essas pessoas que vão para dentro do terreiro e que mantêm o terreiro no dia a dia, no funcionamento do dia a dia, para que a gente possa, né, sendo organizados a partir desse processo de urbanização em que o tempo do trabalho, o tempo do serviço vai também transformar o tempo do terreiro. A gente sabe que o tempo do terreiro não é marcado pelo tempo do relógio. Exatamente. É outra coisa, é uma sucessão de acontecimentos para nós. Mas a partir do momento que a gente está inserido no mercado formal de trabalho, a gente tem que esperar que o nosso expediente termine para ir para dentro do terreiro de candomblé fazer as nossas obrigações. E o terreiro vai ter que se adaptar a isso, porque uma religião que não se adapta, ela vai acabar morrendo. Então, pensar tudo isso é pensar que a nossa religiosidade, ela ainda continua sendo, na sua base, uma religiosidade que dá conta dessas demandas do povo mais pobre, do povo desvalido e do povo que é minorizado. Porque lá no terreiro estão as populações LGBTQIA+, estão as populações negras, estão as mulheres que sofrem violência, estão as pessoas que não têm uma cesta básica. Então, todas essas pessoas... Que não necessariamente têm nenhum vínculo com a religião. Não, e que não... Exatamente isso. Mas que o papel da religião é um papel de apoio, é um papel de utilidade pública, né? Nós, no nosso terreiro agora em outubro, no dia 12, nós fazemos o nosso caruru. Mas é caruru para nós do terreiro, para a comunidade, né? Para a favela toda que sobe para o terreiro e que na sua maioria é de crianças evangélicas, é o momento que eles vão ganhar doce, brinquedo, brincar, se divertir e levar uma cesta básica para casa. É com isso que essas mães que mandam, que permitem que os filhos vão para o terreiro, é com isso que elas estão preocupadas, com a cesta básica que vai chegar na casa delas. E é fundamental, e está tudo bem que seja isso. A gente não tem, no terreiro de candomblé, a gente não tem essa preocupação de converter. Não é uma religião de conversão. Sim. Aliás, nem sei se religião é um nome que cabe para terreiro de candomblé. Né? Eu acredito muito mais na palavra tradição e acredito na palavra ethos, porque acredito na coisa da visão de mundo, né? Voltando às nossas grandes referências. Mãe Menininha, por exemplo, que dizia que era católica. E era católica, por quê? Porque o catolicismo era a religião instituída e para existir precisava ser católico. A nossa existência civil dependia de um batistério, que era um documento, que tinha força de documento. Portanto, afirmar-se
Católico era afirmar-se uma pessoa, era afirmar-se um ser com direito. Agora, quando a gente chamava lá naquela época o candomblé de seita, o que a gente dava por candomblé? O sentido do particular, do restrito, do voltado para casa, para a família e para nossa cultura, para o nosso modo de vida. Então é por isso que eu gosto de falar de ethos, né? A visão de mundo, a maneira como a gente vive, enxerga, como a gente consome as coisas. E a percepção do povo brasileiro, ela está profundamente impregnada pela visão do candomblé. A perspectiva com a qual o brasileiro enxerga as coisas, enxerga o mundo, ela está totalmente impregnada da cultura de terreiro, o que a gente come, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente anda, a maneira como a gente dança, o que a gente dança, inclusive, nessa baía de tantos ritmos, todos eles surgem da onde? Pode ter somado guitarra e um monte de coisas eletrônicas, mas a batida é do terreiro. E não é diferente das batidas das escolas de samba. Na batida da Mocidade Independente de Padre Miguel, a caixa invertida é para lembrar o Agueré de Oxóssi. Por quê? Porque a mãe de santo, quando foi lá instituir como seria, né, a formação daquela comunidade, daquele quilombo, ela disse, olha, o patrono dessa comunidade é Oxóssi, então vai ter que ter alguma coisa aqui que lembre Oxóssi. Então, o Luiz Antônio Simas, com muita propriedade, ele diz, olha, pode ser qualquer tema, pode estar falando do casamento de Dom Pedro I, mas a bateria está ali durante 1 hora tocando o Agueré de Oxóssi. Então é isso que importa. Nós conseguimos, né? Hoje a gente fala de hackear o sistema, mas a gente não hackeou o sistema, a gente é o sistema. Sim. O que a gente precisa é assumir que a gente é o sistema e a partir desse lugar mostrar qual é o poder que a gente tem. Então qual é o poder do povo de terreiro? Quando eu falo do poder do povo de terreiro, eu estou falando de um poder que mantém pessoas na universidade, de um poder que manda as pessoas para a universidade e de um poder que mantém as pessoas na universidade. A gente tem ali em torno do terreiro de candomblé, de todas as comunidades de candomblé, a gente tem um grupo que se organiza para aspirar cidadania. É o professor Renato da Silveira que diz isso. Olha, o candomblé se forma para aspirar cidadania. Como é que a gente tem cumprido esse legado ainda hoje? Né? A gente tá inserido, né, em todas as lutas. A gente teve aí à frente, né, como o Tico mostrou, o Thiago Coutinho, né, esse intelectual chamado pelo apelido não dá certo, mas o Thiago Coutinho mostrou através da sua dissertação de mestrado a maneira como os terreiros tomaram o protagonismo no enfrentamento da Covid e foi fundamental a ação do terreiro, não só para mostrar nesse tempo de negacionismo quanto a vacina é importante, mas também para mostrar quem é que estava morrendo. Para mostrar qual era a população mais vulnerável. Então, pensar o terreiro a partir desse viés político é saber qual é o nosso lugar no mundo. E aí a gente percebe o quanto estar concatenado com essas lutas traz para dentro do terreiro aliados, porque as pessoas que não são negras, elas estão no terreiro, mas elas estão assumindo um compromisso com a luta antirracista. Porque você está dentro de uma religião de matriz africana, inevitavelmente você vai ter que assumir dentro dessa ancestralidade, se você quiser um mínimo de religar, né? Se você quiser se religar minimamente com essa ancestralidade, o mínimo que você vai poder ser é antirracista. Então, a partir desse lugar que todo mundo assume essa luta, a gente dá um exemplo para o Brasil e para o mundo, de como a gente precisa e deve superar diferenças para assumir a diversidade. A diversidade é uma riqueza. Nós somos diversos. Exatamente. Uns são médicos, outros são advogados, outros são sociólogos. E essa diversidade... O diverso. Seu é isso, corpo humano é diverso. E é isso. Né? E aí está a riqueza. Né? Agora, o que a gente precisa combater, Bruno? A gente precisa combater as diferenças sociais. Essas diferenças sociais que fomentam desigualdade são essas que precisam ser combatidas. E eu acho que o terreiro de candomblé está dando exemplo. Muito mais, muito antes do Estado agir nas populações minorizadas, muito antes do Estado chegar com o SUS ou com qualquer outro recurso, nós já estávamos cumprindo um papel fundamental. Todas essas mães de santo já estavam cumprindo um papel fundamental. Então, eu acredito que nós, herdeiros dessa luta, temos, antes de tudo, um exemplo para honrar, não é nem para seguir. Nós temos um exemplo para honrar. E a partir desse momento que a gente honra, né, que a gente primeiro conhece a nossa trajetória, caminhar numa tradição é não correr o risco de inventar o que já existe. A roda já está aí. E a galinha da Angola, quando a gente vê, a galinha da Angola já estava pintada. Não foi nenhum de nós que pintou a galinha de Angola. Então já estava tudo aí. O que a gente precisa? Respeitar o que já existe, mas viver também os desafios do nosso tempo. Como é que esse nosso tempo nos desafia para que a gente continue mantendo esse legado?
Então, esse é o compromisso que eu assumo. Eu estou assumindo um compromisso em manter o legado que me foi deixado com a missão de levar isso para gerações que vão nos suceder. Porque não pode acabar em mim, não pode acabar em você. E a gente sabe disso. Para quem está numa casa centenária, por exemplo, né, e eu me reporto às nossas casas-mães com muito respeito, porque para mim, né, embora o candomblé, né, em São Paulo, ele tem uma outra forma de organização e encontra muito referencial na própria Umbanda. E tá tudo bem. Verdade. São diferenças regionais que precisam ser consideradas e que fazem parte. Porque que também não, tem sua luta, né? claro, e não tem jeito, é como feijão, né? Em São Paulo a gente não bota, se a gente botar carne no feijão todo dia, a gente vai ficar enjoado de comer feijão. Mas aqui na Bahia, se não tiver carne no feijão, ninguém come. É porque tem alguma coisa errada. Então, isso é o regional que afeta o essencial. O que é o essencial para nós? O arroz com feijão. Todo brasileiro come. Agora, como esse arroz com feijão é preparado, não interessa. A gente sabe de onde veio o arroz com feijão. A gente sabe que se a gente come arroz com feijão, é porque existe uma memória ancestral que nos constrói enquanto civilização. E é dessa civilização que nossos antepassados negros são a fonte. Então eu quero saber quem foi que construiu a civilização. Se existe uma civilização brasileira, como é que ela pôde se dar sem a participação de pessoas negras? Como é que esse apagamento, e aí o tema da apropriação cultural é fundamental, porque ele fala de apagamento. E o apagamento enquanto um recurso violento do racismo. E é aí que a gente precisa perceber como essas questões são importantes para a gente discutir dentro do terreiro de candomblé, e obviamente que a gente sabe que nem todo mundo está disposto a fazer as mesmas discussões, né? Nem todo mundo nem todo mundo tem os mesmos interesses. Mas a partir do momento em que a gente sabe que, por um ponto comum, a gente pode chegar num lugar de convergência, vamos pegar esse aspecto e vamos dialogar. Ainda que exista diferença, a gente sabe que por algum viés a gente vai conseguir dialogar com o outro. E é esse viés, por exemplo, quando a gente vê essa polarização no Brasil, é esse viés que a gente não está conseguindo encontrar, que o povo brasileiro não está conseguindo encontrar e que nós dentro do terreiro de candomblé conseguimos com excelência. Sim, pegou gente que veio da Omé, com gente que veio da Nigéria, com gente que veio do Congo, a gente misturou e deu um negócio lindo. Com certeza. Deu um negócio lindo. Então, é isso que a gente precisa dizer. Olha, gente, não tem problema, o diverso convive. E o terreiro comporta a diversidade, né? Comporta, abraça a diversidade e tem a diversidade como um fundamento. A diversidade é um fundamento. A gente está lá, vai cantar para o Xumaré, mas daqui a pouco já é B100 e tá tudo bem. E tá tudo bem. Se de repente virar para Angorô, tá tudo bem. Mas é a mesma coisa? E se não é, não tem problema. Correspondem. O sincretismo é parte de um processo de aculturação. O problema do sincretismo é quando ele é imposto. Quando ele vira imposição. Né? Quando ele vira imposição. Como foi o caso do batismo compulsório. Por quê? Porque você estava dentro de um sistema violento que nos expropriava, né? Nos tirava o direito ao nome, assim como tira o direito à família. Eu não sei de onde veio a minha família. Eu não sei quem são os meus antepassados. Sim. A única maneira de eu me reconectar com a minha ancestralidade é por meio da religiosidade, da espiritualidade. Porque é através do terreiro que, de certa maneira, eu encontro um referencial que é o meu orixá. Sim. Quem é o meu ancestral negro? O meu ancestral negro é Oxóssi. E quem é Oxóssi? Aí a gente vai fazer todas as ligações de todas as histórias que Oxóssi viveu com tantos orixás para entender que eles já estavam ali, convivendo, fazendo as suas guerras, fazendo as suas alianças, mas seguiam. Pois é, e aí pegando um pouco isso do que você trouxe sobre a religião, sobre a noção de religare, e aí você está agora falando um pouco sobre orixá. Queria voltar um pouco para essa noção de religare, que no meio de tanto turbilhão de racismo, de intolerância, e desse papel fundamental que os terreiros e a comunidade terreira têm exercido de preservar essa unidade, de ser um lugar, de se colocar como lugar de resistência, de buscar a essência das coisas. Sim. Eu queria entender um pouco também qual é a sua ideia acerca da ideia de Deus. O que é que você pensa sobre... Qual é a sua ideia sobre Deus, sobre Olorum? Vamos lá. Eu acho muito interessante sua pergunta, e uma pergunta muito inteligente, o que reduz muito a possibilidade de uma resposta inteligente, Bruno. Mas, de qualquer forma,
Eu acho que é sempre um desafio para nós falar de Deus. Sempre é um desafio para um afro-religioso, né, para um afro-descendente dentro do terreiro, trazer essa noção de Deus. Por quê? Porque a noção de Deus também é uma noção imposta. Nós temos uma noção de Deus, que é um Deus cristão, que é uma noção que nos foi imposta. E a gente não está falando desse Deus, dessa divindade. Quando a gente está no terreiro, a nossa divindade suprema, ela parte de outro referencial. E eu me lembro de um filho de santo meu, grande intelectual, inclusive, que ele dizia assim, olha, uma das coisas boas de ser do candomblé é que eu posso continuar sendo ateu. E é verdade, pode mesmo, como tantos eram. Por quê? Porque a noção que a gente tem de Olodumare, de Olorum, enfim, ela é uma noção que não está neste ser criador, porque não é uma coisa, né? Não é um ser que criou tudo, mas talvez uma força, né? O que é Olodumare se não a fonte de todo o axé? Se não o axé em seu estado bruto, esse axé que é distribuído entre todos os orixás. E aí cada orixá, né, se torna fonte de um axé específico e somados, talvez eles sejam essa grande potência que a gente chama de Olodumare, que a gente chama de Deus, ou seja lá qual é a ideia de um ser supremo que a gente tenha. Então eu acredito muito, né, nessa relação tangível que nós temos com o nosso orixá. Isso é fundamental. É fundamental, inclusive, para que a gente constitua a identidade. Né? Num processo que nos negou o direito de existir, reconstruir a identidade a partir de uma divindade, que era um rei, né? Imagina, para as pessoas que estavam na mais humilhante condição a que um ser humano pode ser submetido, que é a escravidão, trazer um ancestral que é um rei e poder recuperar dentro de si e deixar extravasar de si esse ancestral, imagina a importância que isso teve para a manutenção dessa vida. Será que sem esse ânimo, né, sem esse espírito, será que as pessoas negras teriam dado conta de sobreviver àquele processo tão doloroso, violento e traumático que foi a escravidão? E que ainda tem sido tantas outras coisas. Porque, Bruno, quando a gente corre o risco de morrer pelo simples fato de ser quem a gente ainda continua no mesmo sistema. É aquela velha história de continuar no processo de mudar o cenário e as personagens, mas a gente continuar vivendo a mesma história de violência. Então, quando a gente fala do religar, que é um conceito absolutamente cristão, por quê? Porque está falando de pecado, né? Você tem uma ruptura a partir do pecado original e você precisa religar a partir desse conceito da conexão com o divino, com o sagrado, né? Muitas vezes com a ideia de que o sagrado está fora, né? Sim, e sempre. E aí a gente traz uma outra noção. A gente fala de uma divindade tangível que está dentro e que extravasa, que sai da gente, né? Então isso transborda de nós, o orixá transborda de nós. A gente é o orixá, né? É a força do nosso ori, é o guardião do nosso ori, ou como eu gosto de dizer, o nosso próprio ori em expansão, em processo de expansão. Então essa é a divindade na qual eu acredito, a divindade que está em mim. Então eu sou Oxóssi, uma vez que eu sou iniciado. E é sagrado para nós dizer que os deuses existem porque os seres humanos existem, é algo que a gente assume com muita tranquilidade. Nós não temos nenhum problema de dizer que nós criamos os nossos deuses. Nós criamos, fazemos com que os nossos deuses nasçam e mantemos esses deuses. E isso é fundamental para que a gente continue existindo enquanto um povo. Porque eu sou um orixá, eu não sou um homem. Eu sou um orixá. E essa prerrogativa da iniciação, ela é fundamental para que a minha vida tenha valor. Porque eu tô falando de uma sociedade, Bruno, que desvaloriza vidas, em que um indígena pode morrer pelo simples fato de ser indígena, um homossexual pode morrer pelo simples fato de ser homossexual, uma mulher pode morrer por ser mulher. E quando você tem no terreiro essas vidas que são valorizadas, né, quando uma Ialorixá é a grande liderança, quando você tem homossexuais num papel de autoridade, de evidência dentro do terreiro, tendo as suas escolhas respeitadas, quando você vê esses arranjos familiares que são extensos, né? Essa família estendida em que você tem uma mãe que te pariu, mas que você tem que dividir com todo mundo. É isso. E que muitas vezes foi muito mais presente na vida dos filhos de santo, que são esses filhos simbólicos, do que na vida desses filhos que ela botou no mundo. Mas que não estão
não tem um problema, não vão tratar isso na terapia, porque tiveram tantas outras mães que às vezes fizeram o papel dessa mãe que estava ali cuidando de uma comunidade. Então veja que ter uma família extensa é trazer de volta uma memória africana, uma memória que foi construída lá atrás. Por quê? Porque se você for para a África Negra e perguntar para um menino hoje, menino, cadê sua mãe? Ah, tá ali. Pergunta pro mesmo menino amanhã, cadê sua mãe? Ah, aquela ali. E já mostrou outra mulher. E no dia seguinte ele vai mostrar outra. E todas são mães. Agora, não é diferente, Bruno, do que a gente vive no terreiro. Quantas pessoas, Bruno, você chama de mãe dentro do terreiro? Quantas pessoas a gente chama de pai dentro do terreiro? Quantas pessoas a gente respeita como se fossem nossas mães, nossas avós? A gente escuta com todo esse carinho, esse cuidado e esse respeito, essa deferência. Então, pensar em tudo isso é pensar que a gente trouxe um modelo, e é um modelo civilizatório. Ou seja, é um modelo que, de certa maneira, ainda é aplicado hoje no Brasil, nas periferias. As periferias se organizam dessa forma. Uma mãe não precisa dizer para outra, toma conta do meu filho que eu vou trabalhar. Tá tudo certo, ela sabe. As comunidades indígenas também são assim. Nas comunidades indígenas, você tem mulheres que são avós sem nunca terem sido mães. Sem nunca terem parido. A ideia de cooperação muito Exato. intrínseca, né? E que é isso, né? E por que eu acho que é importante isso também? Quando a gente assume o lugar da violência, a gente assume o risco. Então é importante para nós também assumir o risco, porque isso faz com que a gente crie mecanismos de sobrevivência caso alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem várias mães, se ele perde uma delas, ele continua amparado. Né? Da mesma forma uma mãe, né? Porque a gente sabe que pode acontecer, dela ter um compromisso com tantos filhos, que são esses filhos que vão permitir que a vida dela continue após perder um deles. Se não fosse isso, quantas mulheres e quantas pessoas nessas comunidades espalhadas pelo Brasil afora já teriam sucumbido? Porque é enlouquecedor, né? A saúde mental da nossa população, ela não encontra nos métodos ocidentais a sua cura. Os nossos métodos de cura estão dentro das comunidades. O nosso grande método de cura é pertencimento. É pertencimento. É saber que a minha mãe faltou, mas eu tenho tantas outras mães no terreiro que vão fazer o mesmo papel que ela faria. E que a minha mãe continua viva, na imagem de todas elas. Nas coisas que elas vão dizer, nas orientações que elas vão passar. Então, se não fosse essa possibilidade da gente reconstituir essa família extensa, talvez a gente não tivesse, dentro desse processo de recriação, de ressignificação, também uma possibilidade de religar. Então, se a gente pode falar num religar, seja qual for o nosso sagrado, seja qual for a força ou a divindade que a gente está imaginando como um ser supremo, se a gente não tiver esses elementos essenciais da nossa organização comunitária, a gente não dá conta de seguir. Então, a organização comunitária, para mim, né, esse processo de pertencimento é o que dá sentido à vida, porque é uma coisa cotidiana, né? Eu não preciso de Deus distante, eu preciso do Deus do dia a dia, que está ali na minha mãe, que está ali na minha irmã, que está ali na palavra que uma pessoa vai dizer para mim e que vai ser a presença dele ou dela, ou dessa força. Porque eu vejo nisso, né, nas relações do cotidiano. A preocupação com pós-morte não é uma coisa para o povo de Candomblé. A gente tem uma preocupação com a vida, inclusive com a vida depois da morte. Né? Essa vida que vai continuar tem que ter a xexê, porque eu quero ser entronizado, né? Entronizado no mundo da ancestralidade. Né? Então, a gente tem uma preocupação com a memória. É a memória que não pode morrer. Se vai ter outra vida, se vai ter outro mundo, não é uma preocupação que a gente leve. Mas a preocupação com a nossa memória faz com que a gente tenha uma vida correta não no sentido de moral, né, da palavra correta, mas correta de acordo com a ética da nossa comunidade, com os valores da nossa comunidade. Claro. Então, isso tudo faz com que a gente busque dentro da comunidade ser uma pessoa relevante. À medida que eu sou uma pessoa relevante dentro da minha comunidade, a minha comunidade vai continuar se lembrando de mim e eu vou continuar vivo. Fora disso, qualquer outra possibilidade de continuar vivo, eu não saberia dizer como seria. E nem me preocupa, Bruno. Sinceramente, eu estou muito preocupado em viver bem essa vida. Em viver bem essa vida para merecer me tornar um ancestral.
E o ancestral nada mais é do que a memória que nos serve de referência para continuar a nossa luta. Maravilhoso isso. Né? Incrível. Eu acho que seguramente um conceito talvez até revolucionário da ideia de orixá. Porque eu vou te dizer, inclusive, uma das coisas que me chamou a atenção foi que ao ler o livro, pelo menos eu fiquei com a ideia de que você estava afastando um conceito de orixá que é muito utilizado, que é o conceito de orixá como energia. Né? Sim. E até queria te ouvir em relação a isso também. E um outro ponto que também me chama a atenção é essa equiparação que a gente costuma, de forma muito, às vezes até intuitiva, fazer de orixá é santo, né? E aí, de que forma? Aí você, orixá, aí você fica com aquela ideia daquele conceito de santo que é muito próprio de outras culturas. Sim. E aí você vai para as mitologias, Yorubá. Aí você vê, Onde isso aqui que não tá, tem nada peraí, de santo. Onde é que está o santo aqui? Tudo que o orixá não é santo. Pois é. Então, às vezes isso é conflitante. E acho que é muito complicado, né, quando você assume o lugar do sagrado como um lugar de distanciamento. Porque você começa a entender as coisas a partir de uma moral que não é nossa. Nós não temos uma moral restritiva. Quem é de candomblé não tem uma moral restritiva. Né? Nós não temos problema com o corpo, por exemplo. O corpo é uma coisa muito natural, é parte do que nós somos. Nós não nos vemos como fragmentados, como seres fragmentados. Nós somos seres únicos, né? Únicos no sentido de um corpo e de um corpo que está somado a uma série de outras coisas, de uma série de outros valores. Falando em valores, eu acredito muito mais no orixá como um valor que é criado dentro de uma cultura. E essa cultura é negra, portanto o orixá é negro. Eu não estou aqui dizendo que o orixá existiu, não existiu, que o orixá teve um corpo físico, porque também é uma coisa que não me interessa. Não me interessa. Né? Eu não quero buscar a existência, a comprovação da existência de orixá. A gente não está nem preocupado com isso. O orixá existe porque eu sou um orixá e está tudo certo. Então, o que eu quero buscar? Eu quero buscar a recuperação de um valor ancestral que é fundamental para que pessoas possam reconstruir não só as suas identidades, mas reconstruir a sua luta. E o orixá nos permite isso. O xirê nada mais é do que uma estratégia de guerra. O xirê é uma estratégia de guerra. O xirê está ensinando pra gente, tudo começa com E Ogum Ajo E Mariu. E aí, quando a gente diz que Ogum nos chama para dançar junto com ele, para se unir a ele, mas tá para se unir para quê? E aí depois ele começa a guerrear. É para isso que eu tô chamando vocês. Estejam unidos para a luta. Estejam unidos para a luta. Então a gente começa a olhar para as nossas memórias. E quando eu estou falando de memória, Bruno, eu não estou falando só da lembrança, mas eu estou falando daquilo que nos constitui enquanto pessoas. Nós, enquanto pessoas, somos um complexo de relações culturais, sociais, políticas. Essa memória ela é construída como um referencial que nos permite ser. Então, memória não é sobre o que se lembra. Não, memória não é sobre o que se vive. Memória não é sobre o que se vive, memória é sobre o que se lembra. Memória é sobre o que se lembra. E o que eu lembro não necessariamente foi vivido, pode me ter sido contado. E é isso, e eu vou construindo, a partir daí eu construo a memória. Então, essa memória que é construída e que me serve de referencial, ela também é a memória que traz o orixá até nós. E essa memória tem que ser respeitada como algo que faz de nós um povo. O que nos constitui enquanto um povo? O que nos constitui enquanto uma nação? O que nos constitui enquanto uma nação são valores comuns, acreditar nas mesmas coisas, falar a mesma língua. E falar a mesma língua é muito interessante, né? Porque quando eu canto, Ogum Ajo E Mariu, essa é uma linguagem que todos nós vamos entender. Sim. A gente sabe, quem é de terreiro sabe o que está sendo dito ali naquele momento e tudo que aquilo significa. Então, quando eu evoco, através de um ritual, a memória, a lembrança, o significado, eu trago as pessoas para falar a mesma língua e para se reconhecerem como semelhantes, como iguais, como povos que estão lutando
ou caminhando na direção de um projeto comum. Então, esse projeto comum, que é o projeto de sobrevivência, tá? É um projeto muito simples de sobrevivência, mas que é um projeto que está em voga até hoje. O que a gente quer? Sobreviver e mais do que isso. Está em voga e está demandando luta. Luta! Porque essa luta é pela felicidade. Sim. Então, quando eu falo a felicidade é uma obrigação ancestral, eu estou dizendo o seguinte, olha, o que eu preciso para ser feliz? Qual é a provocação? E o que é felicidade? Boa pergunta. O que é felicidade para mim? Então, eu pensar a felicidade é pensar num conceito muito amplo, porque pode ser diferente. Amplo e abstrato. Sim. Abstrato. Então, quando a pessoa me diz assim, tá, mas o que é felicidade? Aí talvez eu não saiba o que me faz feliz, mas eu sei exatamente o que não me faz feliz. Então, quando eu respondo o que não me faz feliz, imediatamente eu sei o que eu preciso buscar para construir a felicidade. Então, tem uma série de situações que me causam revolta, me causam dor, me causam traumas. E isso definitivamente não me faz feliz. Então, o que eu quero? Talvez eu queira uma vida simples, em que eu não precise apoiar as minhas duas mãos no volante do meu carro quando eu me deparo com uma viatura policial, em que eu não precise tomar cuidado para não correr num bairro considerado nobre, em que eu tenha que ficar atento, em que eu não precise lembrar a cor que eu tenho. Não que a minha cor não seja importante, mas se eu me esquecer dela em determinados momentos, eu posso estar vivendo o limiar da minha existência. Essa é uma condição para que eu continue vivo. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou. É uma preocupação constante. Que é uma preocupação constante. Então, talvez viver sem preocupação seja a grande felicidade que eu busco. Eu não queria viver preocupado. Eu queria só viver. Só viver. Eu só quero ser feliz, né? Então, a gente precisa pensar nesse projeto que é um projeto coletivo de felicidade, que é um projeto que tem a ver com pertencimento, mas que é um projeto que tem a ver com os valores que a gente vem recuperando. Recuperar valores é sair de uma moral restritiva que nos aprisiona num lugar que não é nosso, num corpo que não é nosso. Num corpo que não é nosso, que eu estou dizendo que é um corpo que não pode se movimentar da maneira que a gente gosta de se movimentar. Eu sempre gosto de lembrar de um exemplo, Bruno, todo mundo que é de candomblé, que é preto, enfim, tem um primo, uma prima que se tornou evangélico. Pode ser. Né? Então, eu tenho a minha prima que se tornou evangélica e pra gente, a nossa fé é muito segura no orixá. Então ela colocava os seus louvores muito altos, né? E eu ouvindo aquilo lá, uma semana depois eu estava cantando também. E pra mim estava tudo bem, uma melodia linda, umas letras bonitas também. Cantava. Eu tô seguro na minha fé. Mas um dia ela chega, minha prima chega toda nervosa em casa e eu pergunto pra ela, mas por que você tá desse jeito nervosa? Eu não gosto de passar em frente ao samba. Morando na Casa Verde, né? Um bairro negro de São Paulo que tem samba em cada esquina, você não gostar de passar em frente ao samba, daí eu perguntei, mas por que, Luana, que você não gosta de passar em frente ao samba? Porque minha bunda vai no ritmo. Ou seja, o corpo tem uma memória. Sim. O corpo tem uma memória. E aí, quando esse corpo é aprisionado dentro de uma moral restritiva, ele vai falar. Porque ele é um corpo que rebola, ele é um corpo que se mexe diferente, ele é um corpo que traz uma memória ancestral do terreiro, do Semba. É um corpo é um corpo que tem que rezar, né? Sambar é rezar com o corpo, né? Porque Semba é reza, samba vem de reza, é oração. Então sambar é rezar com o corpo. O que a gente faz no terreiro? Quando a gente dança para os nossos orixás, se não sambar com o corpo. E aí eu gosto de buscar sempre as semelhanças, né? Você vai para uma quadra de escola de samba, Bruno, e você vê a roda que se faz na quadra de escola de samba durante um ensaio, também é uma roda no sentido anti-horário, como a roda do xirê nos terreiros de candomblé. Isso não é casual. Não é casual que você tenha a palavra malê no nome do bogum. Não é casual que você tenha uma revolta que acontece nessa região e que coloca negros islamizados, e aí você coloca, não, mas esses negros macumbeiros, né, de terreiro, não seriam capazes de pensar numa revolta. Por que não? Ela saiu de dentro do terreiro de candomblé, sim. Né? Da mesma forma que você tem palavras denunciando quem nós somos. Então você, por exemplo, na Bahia, como diz o professor Vivaldo da Costa Lima, quem ousaria, naquela Bahia do século XVIII, XIX, usar o nome de Anassô se não fosse Anassô? Se ela não tivesse o título de Oió, com um monte de descendentes de Yorubás da região de Oió, ela usaria esse título se ela não fosse a Yanassô? Então,
por aí você vê qual a importância das pessoas que atravessaram o Atlântico, quem elas eram. E por que esse culto se manteve dessa maneira? Eu acompanhei em 2014 a vinda do Alafim aqui para Salvador. Sim. Eu estava na comitiva que veio de São Paulo e fui com o Alafim para todos os lugares e era impressionante. Eu acho que o olhar de antropólogo é uma coisa muito treinada, né? E a gente via com que admiração o Alafim se identificava com as coisas que eram cantadas, com as coisas que eram vistas. Não importa, claro que as nossas diferenças são muito bem demarcadas, a gente sabe que nós passamos por um processo de ressignificação, mas nós preservamos. Nós preservamos. O mesmo Edum Ará, que está dentro do Ibá de Xangô aqui no Brasil, está na África também. Isso não veio do nada. A mesma saudação que se faz lá, se faz aqui. Pode ter sido ressignificado. As nossas contingências nos demandaram esse tipo de reconstrução. Mas a gente preservou um legado. A gente preservou um valor. E é um valor que tem no corpo, na memória do corpo, na memória ancestral marcada no corpo, um ponto-chave. Um ponto-chave das existências. Né? Das existências. Todos nós temos que dançar. Né? Todos nós temos que dançar. E aí a gente dança porque é de terreiro. Mas aí você vai para um povo que também dança. E de onde vem esse povo que dança? É europeu? Não é. Não é, né? Então, de onde vem isso? Então, pensar, né, a partir desse resgate, pensar que, claro, a gente tem uma cultura brasileira que se forma a partir de um processo de amálgama, de hibridismo, enfim, de uma série de contatos. A gente tem uma cultura que foi imposta, a gente tem uma cultura que passou, né, por um processo de tentativa de apagamento, mas a gente tem uma cultura que prevaleceu. E aí, quando você percebe, por exemplo, que hoje as igrejas neopentecostais estão levando para dentro dos seus cultos o pagodão, né, o atabaque, o que eles estão dizendo para a gente? É bom, tudo isso aí é bom. É bom. Mas, então a capoeira é ótima, né, enquanto elemento de evangelização. Mas quando está cantando o nome dos orixás, não serve. Quando está cantando o nome dos golpes e dos mestres, quando ela está dizendo o que de fato ela é, que é uma luta, né? Porque eles achavam que era dança, mas a gente sabe que capoeira sempre foi luta. Assim como a gente sabe que candomblé sempre foi luta. Que o xirê é uma estratégia de luta. Que diz que cantar Araquê, Turê, Faraimará é chamar para guerra. Não é chamar para o abraço. A gente se abraça porque a gente tem que sair unidos para lutar. Porque a gente sabe que tem um inimigo que quer nos matar o tempo todo. Então, pensar em tudo isso e pensar no que está sendo levado para dentro dessas igrejas por uma razão muito simples, né? Quem está saindo do terreiro, vai para a igreja, ninguém troca uma religião antiga pela nova se a nova não tiver elementos da antiga. O processo de conversão, quando você tem elementos que lembram a religião da qual você saiu, é muito mais simples. E outra coisa é a memória do corpo, né? Porque quando toca lá o pagodão, eu assisti a uma marcha para Jesus aqui em Salvador. E, obviamente, que era um trio elétrico, né, tocando todas as letras gospel, mas no ritmo do axé, no ritmo do pagodão, no ritmo, né? Era esse o ritmo. Então, o que aconteceu? Daqui a pouco virou um carnaval. Os caras já estavam assim, brigando lá no meio, já fez aquela roda. Ninguém lembrava mais de Jesus. Então, pensar, né, nesses instrumentos de evangelização, sem considerar que eles são instrumentos de revolução. Revolução. Perfeito. O corpo é uma revolução, porque é um corpo que precisa resistir. E se ele não for revolucionário, se ele não for um corpo que se ele não for um corpo que se levanta, ele não é um corpo que sobrevive. Levante é isso, é revolta, é revolução, é mudança, é transformação. Não tem outro meio, Bruno, de fazer a revolução. A revolução está no terreiro. A revolução está com o povo preto. É o único povo capaz de fazer a revolução. Quem é o proletariado? Quando a gente cantava Araquê, Turê, Faraimará, povo de Queto, abraçai-vos, univos, e aí você faz uma correspondência e vai lá em Marx, né? E aí você lê o manifesto e está lá, proletariado do mundo, univos. Quem é o proletariado do mundo aqui? Quem faz esse papel? Quem está vendendo a sua mão de obra, a sua força de trabalho para que esse país continue de pé? Verdade. Sempre foi o povo negro. Sempre foi. Então, de onde parte a revolta? E por que a gente é tão atacado? Né? Se você pensar que o candomblé, somado com as outras tantas
religiosidades de matriz africana corresponde a 0, qualquer coisa na estatística das religiões do Brasil, por que eles estão preocupados com a gente? A gente não é nada. Mas sabe por que eles estão preocupados? Porque eles sabem que a gente é tudo. Que a gente é tudo. Por quê? Porque a gente é base. É base da cultura brasileira. E é nesse aspecto que todos esses corpos que estão aprisionados dentro dessas morais restritivas, dentro dessa moral restritiva, quando esses corpos começarem a fazer o caminho de volta, e já estão fazendo, por quê? Porque eles vão se dar conta de que eles não cabem ali. De que eles precisam se soltar, de que eles precisam... E aí vai chegar uma hora que a igreja vai dizer, não cabe isso aqui. Não cabe, porque tá tudo bem. Enquanto tá tocando tambor na missa culturada, enquanto tá fazendo pagodão no culto. Mas talvez chegue um momento que o corpo vai reagir. Mas por que eu tô fazendo isso aqui? Então, é nessa hora que... Então, é melhor levar esses elementos para dentro das igrejas deles do que correr o risco de... Não só... Não é o risco de perder rebanho. Não é sobre isso. É o risco desse povo fazer a revolução. Você precisa segurar a revolução. Não ter sob controle. Claro. Então você dizer, por exemplo, claro que a gente, eu óbvio, pela minha condição de homem negro, de candomblé, macumbeiro, eu sou um homem progressista. Claro que eu sou um homem progressista, porque eu quero transformação, eu quero mudança, eu quero direitos assegurados para todos, né? Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero direitos para todos. Então, obviamente que eu sou um homem que está buscando a mudança. E quando eu vejo, né, que hoje a gente tem, infelizmente, um governo democrático, mas que está longe de ser um governo revolucionário. Não é, pelo contrário, segura. É um governo que segura a revolução. Por quê? Porque a revolução só é possível se parte do povo. Se parte do povo. E aí você tem uma ala progressista, uma ala de esquerda que se afasta cada vez mais do povo, que não consegue fazer o diálogo, que não consegue furar bolha. Como é que a gente vai ter expectativa, não é nem esperança, tá? É expectativa de em algum momento transformar as coisas nesse país. Então, eu acredito muito, eu sou um esperançoso, viu? E eu acredito muito no que o terreiro pode fomentar. E eles também sabem o que o terreiro pode fomentar. Eles sabem, no fundo, que nós somos conspiradores. E nós somos. Exatamente. E eu assumo a conspiração que eu tô montando. Eu tô ali para montar um levante. Os malês continuam em cada terreiro. O levante dos búzios continua em cada terreiro. Palmares continua em cada terreiro. E só vai acabar quando a gente fizer Palmares de novo. Quando aquele modelo do Quariterê, quando aquele modelo dos Palmares for um modelo que é um modelo de inclusão, que é a lógica da circulação que está dentro do terreiro de candomblé. Quando mãe menininha, né, e eu li isso emocionado na biografia dela, botava todas aquelas bolsas em que ela guardava o dinheiro e distribuía para fazer o dinheiro que ela arrecadava girar na comunidade, porque dinheiro que não circula não vira riqueza. O dinheiro tem que circular para ser riqueza. E essa é a lógica que o Olojá está ensinando para a gente. O professor Juan está dizendo isso com muita propriedade. A nossa lógica não é uma lógica de acumulação. Ninguém aqui está preocupado em acumular nada. A gente quer gozar. Né? Já dizia a mãe Estela, a vida é boa e gozá-la convém. Agora, eu quero desfrutar. Então, como é que eu posso, se o dinheiro não circula, se ele não chega aqui? Então, não é sobre acumular dinheiro, nunca foi sobre isso. Sempre foi sobre fazer o dinheiro circular. Como é que a gente faz o dinheiro circular? Eu quero pegar esse ponto que você está trazendo aí, da relação com o dinheiro, tá? Eu quero explorar isso um pouquinho, de forma um pouco mais estruturada, um pouquinho na frente. Mas antes, você falou, só para a gente não perder um pouco de uma situação que você trouxe, da Marcha para Jesus, Sim. Isso me remeteu à Marcha para Exu, Sim. que teve em São Paulo. Que eu estava lá, inclusive. Imaginei. Não estava na marcha, tá? Eu não estava na marcha. É interessante, Bruno. As pessoas me associam muito. Eu sou um cara exúnico, digamos assim, né? E as pessoas muitas vezes me associam à marcha. Pelo contrário, eu me somo a qualquer movimento que seja de terreiro, qualquer um. Mas é sempre uma coincidência muito feliz que eu esteja na Avenida Paulista no momento da marcha. Desde o ano passado, quando ela começou, que foi a primeira em 2023, e a segunda foi agora em 2024. Todo mês de agosto eu faço na Avenida Paulista, em São Paulo, o meu sabejé. Então eu saio com meu balaio de pipoca e vou pra rua pedir esmola para um molu, para fazer o olubagé e dar banho de pipoca nas pessoas na Avenida Paulista, porque eu fiz desse ato religioso um ato político.
E a partir daí, né, as pessoas acham, né, que esses movimentos que vão para a rua e que, coincidentemente, eu tô lá, né, que eu tenho, às vezes, alguma participação na organização. Eu apoio, estaria ali ajudando no que fosse necessário e acho uma iniciativa fundamental. Mas é um movimento que tem muito mais a ver com a Umbanda do que com os terreiros de Candomblé. O povo de Candomblé tem começado um movimento na Avenida Paulista que se chama Xirena Paulista, que aconteceu esse ano em julho. O Xirena Paulista também está na segunda edição e aconteceu em julho. Então a gente tem alguns movimentos interessantes e eu posso me incluir, né? O meu Sabegé tem 10 anos de Avenida Paulista. 10 anos já. 10 anos de Avenida Paulista e foi crescendo, né? A gente começou com um dia na semana, depois a Avenida Paulista fechou aos domingos. Nós começamos aí um domingo a cada domingo de agosto. Agora a gente vai em todos os domingos de agosto, a gente está lá. E filas e filas e filas de gente para tomar banho de pipoca. Então isso é um movimento, e é um movimento político importante, que se somou ao Xirena Paulista, que também está lá e do qual eu participo com muito orgulho. E aí veio a marcha para Exu, o que eu acho ótimo e foi lindo. Aqui veio aquele povo todo de preto e vermelho, tomando a Avenida Paulista com bode preto, com gargalhada, com marafo, com charuto. Para mim foi maravilhoso e eu acho que é isso. A gente tem que ser ousado e afrontar. E eu acho que a marcha para Exu é um movimento que afronta, né? E acho lindo. Mas então, você traz no início desse livro, você traz a figura de Exu. Sim, E aí eu queria te perguntar, quem é Exu? Exu é o mais importante de todos os orixás. Eu digo isso com muita propriedade. E não digo isso para dizer, para uma questão hierárquica. Porque até porque... Só Sim. Avançando aqui um pouquinho, que você está localizando Exu aqui dentro da... fazendo aquela distinção necessária, fundamental, né, de que Exu não é o diabo comum, não é? Claro. Então, isso está muito bem colocado aqui. E trazer Exu como um elemento central da nossa cultura. Isso é que eu queria... Sobre isso que eu queria te ouvir agora. E veja, Exu... Qual é essa importância de Exu? Exu, porque a nossa hierarquia, ela se organiza de maneira circular, como tudo na nossa cultura. Tudo é circular na nossa cultura. Tudo é na roda que a gente faz. E a nossa economia gira, as nossas danças giram, as nossas lutas giram e o nosso dinheiro gira também. Sim. E Exu, como o senhor de todas as trocas, é o orixá que faz esse movimento. Então, Exu é um orixá do mercado. E quando eu estou falando de mercado, isso eu aprendi com o professor Juan, eu não estou falando desse lugar onde se compram, se comercializam itens. Eu estou falando da maneira como as finanças se organizam, como a economia se organiza. E a nossa maneira de organizar a economia é circular também. Então, Exu é esse orixá que permite, através da circularidade, que todo o movimento continue. Exu é o orixá do movimento. Então, dizer que Exu é o orixá mais importante é situar Exu dentro de um sistema sem o qual ele não teria condições de existir sem a presença de Exu, porque Exu traz o movimento, é o princípio da comunicação, mas é o princípio ativo que faz com que todas as coisas tenham sentido. Então Exu, ao emprestar sentido ao mundo, ele também é aquele que traz o poder de realizar, porque as coisas para se realizarem, elas precisam de Exu. Por que Oxalá falhou na missão de criar o mundo? Porque esqueceu de Exu. Então, é muito importante que a gente não se esqueça de Exu, porque ele é o fator primordial para que as coisas aconteçam, porque ele é um movimento. Então, todos os orixás necessitam de Exu. É o princípio dinâmico da existência. Então, todos os orixás necessitam de Exu. Então, ele é um elemento crucial na nossa teogonia, na nossa maneira, no nosso ethos de olhar para o mundo. E no livro Apropriação Cultural, ele é o grande narrador, digamos assim. Porque como o Senhor das Trocas, ele é o orixá que permite, né, que nos mostra que se não existe troca numa relação, a gente pode estar diante de um roubo. A gente pode estar diante de uma relação de apropriação. Então, em termos muito simples, uma definição elementar de apropriação cultural se não existe troca, é apropriação. Se tem troca, não é apropriação. Então, a partir do momento que as trocas são justas, são generosas, não há apropriação. E eu não estou falando de troca, você me dá uma coisa, eu te dou outra. Não, eu estou falando de circularidade. Agora, quando uma pessoa vem para trocar comigo e não me deixa nada, ela está me roubando.
Então, veja, a gente tem uma série de elementos da nossa cultura e da nossa cultura alimentar, né, da nossa dieta. Então, por exemplo, quando você pega a maneira como o azeite de dendê é usado dentro do terreiro, a maneira como as técnicas que nós, dentro do terreiro, usamos para fazer determinadas comidas, como o acarajé. E aí, você vai lá, retira isso do terreiro, transforma em outra coisa, apaga os traços de religiosidade, apaga os traços culturais para transformar aquilo em outra coisa. Por exemplo, você pega um acarajé, leva para o mercado, né? E aí você diz que aquilo não é mais acarajé porque não é do diabo, que aquilo é o bolinho de Jesus, você está cometendo uma violência. Uma violência, porque você come o bolinho de Jesus é para comer. Então o acarajé é para fazer o quê? Então o que eu estou querendo dizer com isso, que é muito grave na questão da apropriação cultural? A apropriação cultural é uma violência simbólica que desemboca inevitavelmente numa violência real. Numa violência real. Então, menosprezar um elemento de uma cultura é dizer que quem produz aquela cultura vale menos, que aquela vida vale menos, que aquela cultura vale menos e que ela ela deve ser combatida. Então, qual é a capoeira que a gente tem que valorizar? É a gospel, é a capoeira que evangeliza. A outra tem que ser combatida. A outra tem que ser combatida. Qual é o bolinho de feijão fradinho que a gente tem que valorizar? É o de Jesus, porque o acarajé tem que ser combatido. E aí, você que é advogado, sabe melhor do que eu, que teve que ter uma intervenção da lei para que o acarajé não fosse mais vendido como um bolinho de Jesus. Mas aí o que eles fazem? O acarajé gospel, o acarajé ungido. Então, a gente precisa perceber que a coisa é muito maior do que um nome trocado. Não é sobre isso. Não é sobre um nome trocado, é sobre uma violência que é impetrada contra um povo. Porque eu estou dizendo, olha, o que aquela gente produz naquele lugar não vale o que isso aqui vale, porque isso aqui vem de um outro valor, vem de um outro lugar, vem de uma outra matriz. E essa é a matriz hegemônica, é aquela que detém o poder. Portanto, é essa aqui que tem que ser valorizada e a outra tem que ser combatida. Porque a rigor é o que está sendo dito. Sim. Não com essas palavras, mas é o que está sendo dito de maneira simbólica. Só para a gente situar um pouquinho aqui, antes de entrar propriamente nesse tema da apropriação cultural, eu tinha te falado que eu queria também continuar explorando um pouco mais essa questão dessa relação de Exu, da relação com o dinheiro. Por quê? E avaliar especificamente uma questão, Rodney, da ideia de prosperidade, de abundância, Sim. frente ao... Nesse contexto do candomblé. Por quê? Porque a gente percebe que às vezes há uma culpa aí. Claro. Né? Existe uma culpa aí. Né? Como se dinheiro não fosse... Sim, e isso é muito interessante para as elites, né, que vão mantendo todo o seu processo de acumulação, dizendo para o pobre que dinheiro não traz felicidade. Então, existe uma crença aí que se generaliza, uma crença limitante, uma crença, né, extremamente perversa, mas que vai se enraizando. E uma coisa de achar que o dinheiro é ruim, né, que o dinheiro não é bom, que o dinheiro é escuso, e a gente precisa trazer a noção de riqueza, que é uma noção que amplia, né, que vai além do dinheiro, né, mas que não deixa de considerar tudo que o dinheiro proporciona. O que é o dinheiro? O dinheiro, de acordo com a Estela, é o símbolo material da troca. Um elemento fundamental nos terreiros de candomblé. A gente tem o dinheiro da mesa, a gente tem o dinheiro do chão. E essa é a ideia que você inicia o livro, Sim, a ideia de troca. A ideia de troca. E aí a gente já está fazendo uma aproximação... E é perfeita essa ideia. Sabe, a maneira como o candomblé lida com o dinheiro, porque de quem é o dinheiro no candomblé? É da mesa, é do chão, o dinheiro do ganho. De quem é o dinheiro do ganho? O dinheiro do ganho é do tabuleiro. Sim. O que isso quer dizer? Esse dinheiro não tem um dono, esse dinheiro é da comunidade. É da comunidade. Então, isso vem para a lógica da circularidade. Por quê? O dinheiro só serve para produzir riqueza, mas se ele não circula, ele não vira riqueza. Ele não vira riqueza, ele é só dinheiro.
Ele é só dinheiro. Então, a gente precisa fazer o dinheiro circular para que o dinheiro vire riqueza, se transforme em riqueza, que nada mais é do que produzir outras coisas. Produzir tudo que eu preciso, por exemplo, para ser feliz. Então, o dinheiro pode produzir uma série de coisas. O dinheiro pode produzir bem-estar, mas ele não vai dar conta de tudo. Ele não vai dar conta de tudo, porque o dinheiro não vai comprar o afeto. O dinheiro não vai comprar o afeto, o dinheiro não vai comprar a saúde, ele pode pagar até um bom hospital, um bom plano de saúde, mas ele não vai dar conta de evitar que eu tenha uma doença. Óbvio, né? Os mais pobres vão morrer mais de Covid, é evidente, mas é também importante a gente dizer e ampliar essa noção de que o dinheiro é fundamental, mas que ele precisa ser um elemento de circularidade. Para gerar bem-estar na comunidade. Então, o dinheiro do chão, o dinheiro do prato, o dinheiro da mesa, como a gente diz no terreiro de Candomblé, é o dinheiro que vai gerar bem-estar para a comunidade. É um dinheiro que, de certa maneira, vai ser distribuído, e não é distribuído no sentido de que, vamos somar quanto deu e dar um pouquinho para cada um. Não é nesse sentido, mas é no sentido de poder proporcionar, dentro da vivência comunitária, para todos aqueles que pertencem, o bem-estar essencial para ter riqueza. Então, se para ter saúde eu preciso me alimentar, no terreiro de Candomblé não vai faltar comida. Não vai faltar comida. Então a gente sabe que a gente tem um lugar onde a gente pode se alimentar. Então, se para ter saúde eu preciso do afeto, eu preciso do equilíbrio mental, emocional, no terreiro eu vou encontrar isso também. E o que o dinheiro pode fazer? O dinheiro pode construir estruturas que deem conta de proporcionar às pessoas tudo o que elas precisam. Então, não é sobre distribuir a espécie, é sobre distribuir a riqueza. É sobre distribuir a riqueza a partir daquilo que é produzido dentro de um ambiente, de um espaço comunitário e que, a partir daí, é de todos. A partir daí é de todos. Então, pensar no terreiro de Candomblé como uma grande casa, um grande útero que abriga, que acolhe, que dá a todos o apoio que cada um precisa. Né? O terreiro olha para todos, mas sem deixar de olhar para cada um. Sem deixar de olhar para cada um. Então, esse aspecto eu acho que é fundamental para a gente entender esse tema da apropriação cultural e como os nossos valores são arrancados de nós e nos jogam numa lógica que não dá conta da nossa existência. Porque é uma lógica que não nos abraça, não nos acolhe. Portanto, a gente nunca vai pertencer. A gente nunca vai ser parte daquilo. E aí, obviamente, que a gente vai estar fora do sistema. E a gente não vai desfrutar dos benefícios que esse sistema está gerando. Então, para desfrutar dos benefícios, você tem que pertencer. Minimamente pertencer. Agora, a gente pertence se a gente está simplesmente vendendo a nossa força de trabalho? De jeito nenhum. Nada vai ser nosso. Você está ali produzindo a riqueza do patrão sem que ele divida nada com você. Absolutamente nada. E tem que dizer obrigado ainda. E como diria Gonzaguinha, você merece. Você merece. Então, pensar tudo isso, a partir do tema da apropriação cultural, é pensar nesses elementos de violência simbólica que continuam colaborando para a manutenção dos lugares sociais. Que são os lugares sociais aviltantes para pessoas negras e para as pessoas desvalidas. Dizer negro pobre é pleonasmo, né? Nos lugares de pobreza estão os negros. Então, a gente sabe como essas coisas se operam. E outra coisa, né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas você ascendeu socialmente, tem casa, tem carro, tem dinheiro no banco. Mas eu tô aqui, ó. Isso não mudou minha cor. Não mudou minha cor. Eu não ando com o meu saldo bancário na minha testa. Eu não ando com o meu diploma de doutor no meu peito. Ninguém sabe por onde eu andei, quantas línguas eu falo. Nada disso está estampado na minha pele. Mas simbolicamente, Bruno, isso está estampado numa pele branca. Sim. E como eu sei que está estampado numa pele branca? Quando eu ando pelas ruas no Carnaval de Salvador e a polícia me empurra com o cacetete e desvia do turista branco. Desvia do turista branco. Faz a curva para passar por ele. Então a gente percebe, né, que simbolicamente eles estão dizendo essa pessoa, essa vida importa. Essa pessoa é mais importante do que aquela. E isso é uma percepção de cor. Isso é uma percepção de cor.
E aí, quando você se Infelizmente. reveste dos símbolos, dos signos da sua religiosidade, né? Mesmo que você seja uma pessoa de pele clara, mesmo que a sua ancestralidade não esteja visível no seu tom de pele, você se revestiu dos símbolos, você vai perceber que o racismo vai operar sobre você também. Também. Então, é nesse momento que, obviamente, que isso vai ser ainda maior numa pessoa negra. Por quê? Porque da pele eu não posso me despir. Eu posso me despir dos meus signos. Eu posso botar um terno e gravata e tá tudo bem. Mas eu não consigo me despir da minha pele. Agora, uma pessoa branca, ela pode tirar os signos do candomblé e ela vai passar. E vai estar tudo bem para ela. Mas eu não tenho como tirar minha pele. Então, a gente percebe, né, o quanto a gente não pode deixar de falar da questão racial, né, entender que é um elemento fundamental e, por isso, a gente precisa entender quais são os elementos que são desvalorizados dentro de uma cultura de apropriação. Porque daí você vai lá na comunidade indígena, pega um elemento da cultura dos povos indígenas, uma cerâmica marajoara, por exemplo, um trabalho de plumagem, e reproduz isso no mercado e vende, e não devolve absolutamente nada para a comunidade que criou. Então, hoje a gente já tem no direito privado internacional uma discussão a respeito disso. Né? Você precisa devolver, sim, reconhecer os direitos autorais das culturas. Porque senão você vai lá, pega uma grande grife de Paris, que vai lá, se apropria de todas as estamparias, né, de toda a produção de estampas dos povos indígenas do México, faz uma coleção linda para vender a peso de ouro nas ruas de Paris, nas lojas de Paris, mas não devolve nada para esses povos. Falar em povos indígenas, recentemente saiu uma matéria, acho que semana passada, retrasada, sobre o manto tupinambá, sim, que foi devolvido. Exatamente. Estava na Dinamarca. Estava na Dinamarca, sim. Essa questão dos museus é uma questão impressionante em termos de apropriação cultural. E aí eu só fiquei imaginando o seguinte, como é que isso foi para lá? Como é que o manto foi levado para lá? E principalmente, Bruno, eu acho que tem uma outra questão ali que é um pano de fundo que a gente precisa discutir, né? Por que isso foi valorizado na Europa? Exato. Por que a Europa valorizou isso? E por que a gente retoma e compreende o valor disso, mas ainda assim sem devolvê-lo de fato para o seu povo? Sim. Porque o manto é sagrado. O manto tem um significado e é isso que a gente precisa entender. Não dá para eu pegar um azê de Omolu e botar e sair no carnaval dizendo que eu estou fantasiado, porque eu peguei uma roupa sagrada, manto sagrado que tem um significado, que tem um sentido para botar no meio do carnaval. Então a gente precisa entender o que é diferente, né, Bruno? Quando uma escola de samba, que é um território de resistência, faz um enredo afro ou indígena e coloca todo mundo fantasiado de indígena. É outra coisa. É um território que faz isso, inclusive, para valorizar a cultura. É diferente, por exemplo, de um cara que vai lá e vende o cocar indígena na loja da 25 de março, eu não sei nem o que seria correspondente, Avenida 7 aqui em Salvador, talvez, e que vende isso como se fosse a fantasia do carnaval. E as pessoas vão usar aquilo fora de um contexto. Fora de um contexto, porque a escola de samba ainda está no contexto revolucionário, ainda está no contexto da luta. Eu não posso dizer que a mãe de santo negra que bota um cocar indígena quando recebe o seu caboclo está se apropriando, porque são dois territórios de resistência que estão trocando. Estão trocando. Quando você vê o povo que vai para a porta da igreja de São Lázaro, dá banho de pipoca na porta de uma igreja católica, não tem apropriação cultural. Por quê? Porque é um processo de troca. É um processo de troca do catolicismo popular, devocional, com os terreiros de candomblé. Então, e no fundo, são dois territórios de resistência. Sim, porque há um catolicismo popular que resiste ainda. Das benzedeiras, das rezadeiras. Há uma cultura que o povo criou a partir de todas essas amálgamas, de todas essas interlocuções, esse intercruzamento de elementos que produziu coisas novas e lindas. E tá tudo bem. Agora, quando você vai lá, pega um ingrediente como um açaí, vai lá no Pará, pega o açaí, transforma numa outra coisa, e você não quer que o povo do Pará fique revoltado?
Você vai lá, bota açúcar, guaraná, leite ninho, Xarope. xarope disso, leite condensado em cima, Paçoca. da base da alimentação deles. Que respeito você está tendo por um elemento que é fundamental para a formação, para a identidade cultural daquele povo? O açaí é a identidade cultural daquele povo. Aí você vai lá e come o verdadeiro açaí. Ah, eu não gosto. Eu gosto daquele. Por quê? Porque o que está determinando o nosso gosto, Bruno? O que determina o nosso gosto é o mercado. É verdade. É o mercado que determina o nosso gosto, que determina o que a gente deve comer. Então a gente precisa fazer toda uma luta para voltar, inclusive, para a alimentação do terreiro. Por quê? Porque ninguém quer comer comida de azeite quando o candomblé acaba. Tem que ter estrogonofe. Não, vamos embora comer nosso vatapá, o nosso caruru, o nosso feijão, o nosso xinxim. É fundamental. Ali está o axé. Esse é o axé compartilhado. Então pensar a partir desses lugares, a partir dessa conexão que a gente tem que ter com a ancestralidade para entender o significado do que a gente come, do que a gente veste, dos tons, da maneira como a gente percebe e significa as cores e principalmente, Bruno, de quem a gente é. De quem a gente é. Né? A gente não pode perder de vista quem a gente é na luta. Seja uma pessoa branca, seja uma pessoa negra, ela tem que saber. O branco não abre mão do seu privilégio, porque não tem como abrir mão do privilégio onde o racismo é estrutural. Mas desse lugar de privilégio, o que ele pode fazer para transformar a estrutura? O que ele pode fazer para contribuir para a luta antirracista? Então, se ele é um juiz, bora lá olhar na audiência de conciliação, né, na audiência de custódia, bora olhar se aquele menino que foi pego com 10 gramas de maconha, que enrolou um baseado, se ele precisa ficar usando uma tornozeleira que vai marcar a vida dele para sempre, e se ele precisa realmente ser encarcerado por causa disso. Porque tantos aí com helicóptero cheio de cocaína não estão presos, por que os nossos com 10 gramas vão presos? E não é apologia à droga, não. Sim, claro. Não é simplesmente olhar para o sistema. E aí eu tenho que citar a Carla Cotirene, que é uma intelectual brilhante aqui da Bahia, que fez uma tese de doutorado a respeito dessas audiências de custódia. E como o flagrante forjado, né, tem sido um instrumento de controle e encarceramento da população negra. A gente precisa falar sobre isso. Não só os negros precisam falar sobre isso, mas os brancos que estão dentro desse sistema precisam falar sobre isso e entender a maneira como o judiciário se estruturou como um instrumento de controle e aprisionamento de pessoas negras. É um instrumento do Estado para vigiar e punir. Né? O Foucault tá aí, gente. Tá aí. Agora, o que o Foucault esqueceu? E o Fanon lembrou depois. Talvez o Foucault não tenha se sentido à vontade para ir por esse caminho, mas a questão racial, ela tá lá, tá posta. E não é só aqui, Bruno, é no mundo inteiro. Basta ver o que acontece nos Estados Unidos. Né? George Floyd foi um símbolo que se espalhou pelo mundo inteiro, mas quantos George Floyd tinham morrido antes e continuam morrendo lá e aqui? Lá e aqui. Então, pensar tudo isso não é sobre ser preto ou ser branco, pelo contrário, é sobre querer uma sociedade melhor para todos. Sociedade livre, justa e igualitária. É isso. O que está posto, inclusive, na própria Constituição. O ideal é a luta por paz e justiça. Sim. O que eu quero? O que é felicidade? Felicidade é justiça e paz. Não tem outra coisa. O que eu preciso para ser feliz? Eu preciso de justiça e de paz. É o que eu busco. E qual é o meu meio de lutar? Qual é o meu espaço de luta? De onde eu organizo a minha luta? De dentro do terreiro. De dentro do terreiro eu organizo a minha luta. Que é a mesma luta que a gente está lutando aqui, ó, com todos os terreiros da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Né, do absurdo que a gente teve que ouvir que o Rio Grande do Sul sofreu uma catástrofe. Sim. E aí a gente teve que ouvir que é porque é o estado que mais tem terreiro, por isso que Deus estava castigando, era a ira de Deus. Nossa. Então você vê a que ponto o racismo chega. A que ponto o racismo chega. Esse racismo que vai justificar, inclusive, a falta de recursos para reconstruir os terreiros que foram destruídos com o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Porque terreiros desapareceram. Como tantas outras casas. Claro, e a gente sabe, Bruno, vai ver quem sofreu mais. É sempre a população mais pobre que sofre. E onde estão os terreiros? Os terreiros estão nas periferias.
E, obviamente, está lá, cheio de terreiro que precisa ser reconstruído. Não há um mapeamento dessas comunidades. Então, por quê? Porque quem se importa? Né? Não tem mapeamento. Até não tem nem registro. Nada, nada. A gente falava disso antes, né? Como eu via a Umbanda crescer em São Paulo. Exato. Era no fundo de casa, na sala de casa, no quarto que você afastava os móveis para fazer a sua sessão, a sua gira. Era assim que as coisas aconteciam. E não deve ter sido diferente lá quando o Candomblé começou. Sabe? Embrenhado nos meios da mata, num cantinho lá no fundo de uma igreja qualquer, elas foram escondendo o que dava para ser escondido, enterrando o que tinha que ser enterrado, e assim o axé se perpetuou. Agora, por que a gente tem que continuar escondido, Bruno? Essa é a minha questão. Eu não quero mais me esconder. Eu quero poder andar assim na rua, sem correr o risco de tomar uma pedrada. Só que eu já corro o risco de tomar uma pedrada. Se fosse pedrada, tava bom. Eu corro o risco de tomar um tiro. Só por ser quem eu sou. Quando eu me revisto desses signos, mais ainda. Mais ainda. Mas eu tô aqui para enfrentar. Eu não quero ser Marte, tá? Não quero, não tenho pretensão nenhuma de ser Marte. Mas eu acho que é importante botar meu fio de conta para fora. É importante botar meu fio de conta para fora para dizer que isso aqui é um elemento da minha ancestralidade, e ancestralidade é um conceito político. A gente precisa assumir a ancestralidade como um conceito político também. É um conceito que nos impinge a luta. Inevitavelmente, a gente luta para ter o direito de ser quem a gente é. Se isso não é reafirmar a ancestralidade que eu carrego não só no meu corpo, mas na minha existência enquanto pessoa, e o compromisso que eu tenho com o futuro que eu vou deixar. Minha preocupação não é o hoje, é o sempre. É o sempre. Eu quero um candomblé que se perpetue para além da minha existência. Quando eu faço candomblé em casa, e eu tenho um terreiro jovem, né? Um terreiro incipiente. Se a gente compara com os terreiros de Salvador, que tem 200, 300 anos, é nada. Mas o que eu quero ali? Eu quero ser desnecessário. Eu quero ser desnecessário. Eu quero que as pessoas consigam atuar e manter o rito e manter a excelência do rito comigo ou sem mim. Eu estando ou não, aquilo tem que continuar. Perfeito. E eu acho que essa é a perspectiva que todos os terreiros daqui têm. Uma perspectiva de luta, de resistência e de aspiração de cidadania. Sim. Que nada mais é do que o direito de existir. O direito de existir. Com tudo aquilo que você precisa para existir. Verdade. Falar de um povo que foi privado de tudo, Bruno. Que foi privado da liberdade, do corpo. Que não tinha direito, que não mandava no seu próprio corpo. Então hoje, quando a gente vai se reapropriando da nossa cultura, por quê? Porque foi dito pra gente, isso aí não presta, não é bom. Muito preto junto não dá certo. E aí falam, mas o povo de candomblé não é unido. Como a gente não é unido? A gente canta a união da hora que a gente começa até a hora que a gente termina o candomblé. Como é que a gente não é unido? Agora, é importante reafirmar esse diálogo. Não somos unidos. E aí a gente está fazendo o jogo do opressor. Chegou a hora que você próprio começa a acreditar nisso. Claro, você vai repetindo e vai acreditando. E mais do que isso, vai praticando. Vai praticando. Então a gente precisa começar a vai praticando sair... e vai passando aquelas mensagens. Claro. A mensagem vai sendo... E é subliminar. E é subliminar. Então o que a gente precisa? Vamos fazer o jogo inverso. Vamos fazer o jogo inverso. Nós somos unidos sim. A gente tem que entender como a nossa união acontece. A gente tem que entender que cada vez que a gente canta a gente está se unindo. Cada vez que a gente canta Araqueture Faraimará, a gente está se unindo. Cada vez que a gente se abraça, a gente está se unindo. Cada vez que a gente faz um candomblé acontecer, a gente sabe o trabalho que dá para botar um candomblé na sala. Quantas folhas a gente canta para aquele pilão sair, quantas folhas a gente canta para aquele iaô dar um nome, quantas coisas a gente tem que fazer, quanto trabalho tem por trás daquilo. Mas nesse trabalho, nesse sacro ofício, está também a manutenção dos nossos valores. Porque é ali, no depenar de uma galinha, né, no virar de uma buchada, que tudo que a gente aprendeu vai sendo transmitido. Por falar em galinha, você faz referência no seu livro ao candomblé vegano. Sim. Você diz, inclusive, que a galinha de Exu foi parar no
o plenário do Supremo Tribunal Exatamente, né? Com tanta coisa que o Supremo tem para discutir, né? Botar uma galinha, a galinha do despacho, como tema do Supremo, da Suprema Corte. Não tem sentido isso. Agora, o que é um candomblé vegano se não é deixar de caminhar na tradição para inventar o que já existe? Sem contar que não está resgatando um veganismo no sentido de uma alimentação e de uma dieta saudável, porque isso também é africano, isso também é um valor africano. Sim. Agora, não é essa a preocupação. A preocupação é simplesmente fazer uma militância em torno de uma ideologia, que é uma coisa que nós, enquanto progressistas, abandonamos, mas que os conservadores estão abraçando de maneira muito perversa e muito perigosa. Porque tudo é ideológico. Não existe sociedade sem ideologia. Não existe. Agora, qual é a ideologia que nos domina? É a da elite. Já dizia Marx, né? A ideologia de uma sociedade é a da classe dominante. Então, o que a gente precisa? Se a gente não tem que é, por definição, movimento... quem pratica apropriação cultural. Claro, é exatamente isso. Só pode ser. Só pode ser, porque é uma relação de poder. É uma relação de poder. Eu não tenho poder para me apropriar de nada. Eu não tenho poder para proibir pessoas de usarem isso ou aquilo. Nenhum indígena tem poder institucional para proibir pessoas de usarem o seu cocar. Se eles quiserem usar, eles vão usar. E estão usando aí, estão fazendo o que eles bem querem. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é usar aquilo que a gente tem como arma, como instrumento. A gente pode falar, a gente pode mostrar o que não é. E a gente pode usar a coisa que é mais importante, Bruno, a consciência. Sim. A consciência. Eu tenho que apelar para a consciência dessas pessoas para que elas percebam qual é o erro que elas estão cometendo quando elas vão lá e se apropriam. Se elas estão preocupadas com vida, se elas querem preservar vidas... E preservar vidas, eu não estou falando de preservar corpos apenas. Eu quero que o meu corpo seja preservado. Mas quando você mata a cultura de um povo, você matou um povo. Ah, você tem que integrar o indígena na sociedade. Opa, como é que é isso? Como é que você faz isso? Você tem que garantir, você tem que garantir escola, você tem que garantir alimentação, você tem que garantir saúde. Agora, você não tem que ir lá transformar a cultura desse povo. Você tem que permitir que esse povo continue. Né? E não é sobre, não pode ter iPhone. Não, deixa o indígena ter o iPhone que ele bem entender. Mas o iPhone dialoga com a cultura. A gente está lá no terreiro de candomblé e todo mundo está com seu celular. E a gente não deixou de cantar aquilo que se cantava lá no século XIX. E por que a dança do indígena se transforma a partir do momento que o indígena tem um celular? Então não é sobre isso, não é sobre abraçar a modernidade, mas é sobre, dentro da modernidade, preservar a tradição. E a gente tem feito isso. O terreiro faz isso o tempo todo. E os indígenas também estão fazendo isso o tempo todo. Agora, quem não contribui para isso? Quem se apropria, quem rouba, quem toma para si porque é um elemento de lucro, né? E tem uma coisa que eu digo aí no livro, né? Tá na moda ser preto desde que você não seja preto. Desde que você não seja preto. Então, é muito bom, eu quero usar dread, mas você sabe qual é o sentido disso? Você tem que avaliar se isso fica bom em você também. Não é ficar bom do ponto de vista estético. Do ponto de vista estético, porque tá tudo bem, você usa o que você bem quiser. Mas, do ponto de vista cultural, isso te cabe? Do ponto de vista da resistência que isso representa, isso te cabe? Por isso que eu faço um deslocamento no livro. O deslocamento que eu proponho vamos sair da noção de identidade para a noção de resistência, porque daí você demarca que nem sempre eu estou usando um elemento originário de uma cultura. Por exemplo, essas rendas que fazem a minha bata, Bruno, elas não foram feitas na África. Isso não é se eu fosse olhar cada renda, isso não é um elemento da cultura africana. Sim. Mas quem me olha não vai ter dúvida de onde eu venho. Sim. Por quê? Porque dentro da cultura que eu represento e que foi reconstruída aqui, isso é um elemento que me identifica. Então, qualquer elemento que me identifica, ele é também um elemento da minha resistência. Então vários povos usam turbante, vários povos trançam cabelo, mas você não pode perder de vista que dentro desse contexto no qual nós vivemos, o turbante está vinculado às tradições de matriz africana.
Ah, mas branco não pode usar turbante. Um branco de candomblé vai usar turbante, porque quando ele tiver com o bori dele na cabeça, ele vai ter que usar turbante, mas ele sabe exatamente o que aquele turbante, o que aquele ojá significa. Exato. E é sobre isso, é sobre saber o significado das coisas, não é sobre poder ou não usar. É porque quando alguém que está fora de contexto usa, seja o turbante, seja o dread, seja o que for, ou não conhece o significado, ou menosprezou Exatamente. plenamente o significado. Apagou. Que é pior até. É isso, e dentro de uma estrutura, a gente corre o risco de reproduzir a estrutura, sem dúvida nenhuma. Né? Inclusive, pessoas negras podem reproduzir uma estrutura racista. A gente não está fora da sociedade. Mas existe aquilo que é deliberado. Então, por exemplo, quando você vê a indústria da moda, né, que vai lá, faz uma revista de moda, faz um editorial, usando o turbante como um elemento e não cita a origem, não apaga simplesmente, porque é um elemento bonito, é um elemento que a gente quer transformar num produto de moda, mas esquece que é de terreiro, porque a gente não vai dizer isso. Né? Então, aquilo passa a ser bonito porque apagou-se, né? O que era feio a rigor. E o que era feio? O feio é o que vem do terreiro, o feio é o que é negro, o feio é o que é indígena, o feio é o que pertence a essas populações, que são as populações que sofrem com racismo. Né? Aqui na Bahia, aqui em Salvador, né? Muitas vezes Salvador é a Bahia, mas a Bahia não é Salvador, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem aqui em Salvador um referencial negro muito forte, muito presente. Sim. Mas se você vai para o sertão, por exemplo, você vê uma outra Bahia. Se você vai para o sul, você vê uma outra Bahia. Às vezes uma Bahia mais indígena. Às vezes uma Bahia indígena com indígenas que são mais pretos do que eu. E aí veja como é interessante. Nós temos indígenas que são mais pretos do que eu, nós temos negros que são mais brancos do que o Fábio. E o que isso quer dizer? Que o fator genético não é o referencial. O fator genético é um referencial, mas ele nem sempre está visível. Por quê? Porque os elementos que me fazem pertencer são os elementos da minha cultura. Então eu tenho pessoas negras que estão, que obviamente no processo de miscigenação, tiveram o seu componente, né, pessoas indígenas, sim, que tiveram o seu componente negro compondo, né, a sua aparência física, mas que se conectam culturalmente e pertencem a uma comunidade indígena. Portanto, ele vai se autodefinir como indígena. Obviamente que num processo de consciência, ele pode reivindicar um pertencimento racial afro-indígena, como é uma coisa muito comum no norte do país, né? na Amazônia e assim por diante. Mas, a rigor, você tem no norte de Minas e no sul da Bahia uma mistura tão grande, que o referencial do que é indígena e do que é negro passa inevitavelmente pela questão da cultura e do pertencimento à comunidade. Você não define, né, do ponto de vista racial, quem é quem. Porque no Brasil isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade. Tanto que o sistema de cotas ele é burlado o tempo todo, porque quem é preto, quem é branco no Brasil? A polícia sabe, mas as pessoas fingem que não sabem. Então a gente tem essa questão. Agora, é muito importante que você perceba que entre os indígenas e a população negra, inclusive por conta das convivências dentro do quilombismo, houve muita troca. E a partir daí você tem elementos de culturas que vão se entrecruzando e produzindo algo novo. Absolutamente novo. Inclusive, religiosamente falando, você tem todas as tradições de Jurema, carimbó, catimbó, todas as pagelanças e todos os cultos afro-amazônicos que são também cruzados e profundamente influenciados pela cultura indígena. E não deixaram de ser afro. Perfeito, então, isso é um processo de troca.
que produziu, dentro dessa aculturação, produziu algo novo. Mas a gente tem também... E é importante isso, que a aculturação não tem a ver, não se confunde com a apropriação Exatamente. cultural. E foi uma diferenciação que eu fiz questão de trazer, Eu acho porque é uma forma de... forma muito clara. É uma forma de reverenciar o conceito que estava lá no Mestre Abdias, porque ele não traz a palavra apropriação. Abdias do Nascimento não traz a palavra apropriação, mas ele traz o conceito. Sim. Quando ele está falando de aculturação, ele traz o conceito. Mas acho que era importante propor nesse livro que a gente fizesse essa diferenciação para entender esses processos de troca e diferenciar do que é de fato um processo de apropriação, que é um processo de violência. É o problema. Que é onde a questão entra. Porque quem se apropria de fato não tem apropriação quando você tem grupos que se equiparam. Você tem que ter uma relação de poder. Aliás, o racismo nada mais é do que isso. Se você pudesse, assim, colocar os principais elementos, quais são os elementos para que se configure uma apropriação cultural? Apagamento. Uma opressão, um grupo dominante. Apagamento. Sempre um grupo dominante se apoderando de uma cultura que é subjugada, que é minorizada. E aí você tem como pano de fundo ou um racismo. Sim, sempre. Estrutural. Porque é verdade, mas acho que sempre. Porque mesmo quando você tem a alternativa que eu iria trazer, ou a questão da exploração capitalista. Mas também o capitalismo é continuidade exato. do colonialismo, que é continuidade do escravismo. Perfeito. Continuidade, você está no mesmo sistema. Né? Quando pipocam as denúncias de trabalho escravo, o que a gente tem? A gente tem novamente a questão da mais-valia, de alguma maneira, trazendo a exploração do trabalhador como um elemento que gera mais lucro. Quanto menos eu pago para o trabalhador, quanto menos direitos estão assegurados, quanto menos direitos são reivindicados, mais lucro essa indústria tem. Sim. Portanto, o escravismo tem sua continuidade no colonialismo, que eram ali similares, contemporâneos, digamos assim, mas que o capitalismo é o filho pródigo de todos eles. É o filho pródigo desse sistema. Então, a gente continua vivendo as mesmas coisas. É o cenário, né? O contexto foi mudando, você traz uma roupagem nova, mas o Hamlet continua sendo o mesmo. O Romeu e Julieta continua sendo a referência de todos os romances que você vai viver em todas as novelas. É sempre isso. É verdade. Tudo é Shakespeare. Embora nem sempre seja, né? É verdade. E como eu gosto de dizer, né? Tudo é racismo, embora nunca seja. Aqui é assim. Você fez uma observação que eu também achei interessante, de que o Brasil não se enxerga como um país racista. Não, e a conta não fecha, né? Todo mundo conhece um racista, mas ninguém é racista. Você tem que lutar contra o racismo num ambiente que as pessoas não se enxergam. É uma forma de esvaziar, Bruno. Tal. É uma forma de esvaziar a luta. Como é que você vai lutar contra um inimigo que você não consegue, de alguma forma, materializar? Sim. A gente está lutando contra quê? Você não tem uma política institucional racista. Ele não está dado, né, com um apartheid, que é um modelo institucionalizado. Você não tem leis, né, delimitando uma restrição para a população negra, mas você tem algo que é muito mais eficiente. Sim. Não é muito mais eficiente. Os lugares sociais estão demarcados. Essa Bahia é um exemplo muito gritante disso, né? De como os lugares sociais de pretos e de brancos estão demarcados pela cidade alta e pela cidade baixa, pelo subúrbio e pelo centro. Tá lá, tá aqui, a cidade é uma cidade dividida. E a luta de classes continua. Só que o que falta? Você tem uma população que é maioria, e aí o que você não tem? Consciência de classe. É o que falta. O que falta é a consciência de classe. E o que ainda continua impossibilitando que essa consciência seja formada? É a maneira como o instrumento do capitalismo como a religião se torna instrumento do capitalismo também. Como ela também se torna um instrumento da manutenção desses lugares. Porque à medida que você tem a impossibilidade de contestação do sistema, a impossibilidade do levante. Como é que você vai ter uma revolução socialista
se você não tem consciência de classe? E o que impede as pessoas de terem consciência de classe? Ó, aquele menino é preto, mas ele não é igual a você, porque ele é macumbeiro e você é de Jesus. Acabou. Resolveu o problema. Ele vota na esquerda porque ele é macumbeiro, você vota na direita porque você é de Jesus. Agora, óbvio, tem os evangélicos progressistas, mas eles ainda estão empreendendo uma luta dentro da igreja evangélica para que eles consigam mudar alguma coisa. A rigor, o que está prevalecendo é esse discurso evangélico enquanto um projeto de poder. E é um projeto que quer nos aniquilar. E não é aniquilar. A princípio é aniquilar quem não seja como eles, quem não pense como eles, quem não acredite no que eles acreditam. Mas no fundo, é para aniquilar o outro. É para aniquilar o outro. E a gente sabe quem é o outro, né? Então, pensar nisso, né? E aí, pode parecer, Bruno, que eu sou um cara pouco esperançoso. Não, e ao você contrário, até eu já sou afirmou extremamente que você... esperançoso. Eu confio na revolução, né? E tem uma música, eu adoro aquele filme Ó Pai Ó, sobretudo o primeiro. Sim. E a trilha sonora é fantástica. E tem uma música lá que diz: vamos, levante, lute, vamos, levante, ajude, vamos, levante, grite, vamos, levante agora, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. A gente precisa ouvir isso. A gente precisa ouvir isso cada vez mais. Levante, lute, levante, ajude, levante, grite. Levante agora. A gente está perdendo o que a gente conquistou. Gomes, né? É, exatamente. A gente está perdendo o que a gente já conquistou. Então, se a gente não se der conta disso e que tem forças muito poderosas manipulando esse projeto, atuando para que esse projeto permaneça, isso é deliberado. Isso é deliberado, não é casual. Essa noção do coach que está vendendo a ideia de prosperidade, essa teologia da prosperidade, essa noção de que, olha, você é pobre porque você não acredita, você é pobre porque você não se esforça, você é pobre porque você não merece ser rico. Então, quando você coloca a meritocracia e se esquece que as pessoas não partem do mesmo lugar, você está dizendo, olha, tem gente que merece ser pobre, tem gente que merece enriquecer nas costas, subindo nas costas dos pobres. Então, esse sistema, é contra esse sistema que a gente tem que se levantar. É contra esse sistema que a gente tem que se levantar. Então, quando eu proponho a revolução, e quando eu acredito na revolução, eu estou acreditando que eles sabem que a gente pode fazer a revolução e que a gente está programando essa revolução. Ela pode ainda não estar visível, amadurecida, mas ela está lá. Ela já está fomentada. E eu acho que eu vou viver para ver. Com certeza. Eu acho que eu vou viver para estar junto, para lutar também, para pegar nas armas, né? Maravilha. No nosso sofá, no nosso facão, na nossa mão de pilão, porque tudo na nossa mão vira uma arma. Né? E se a gente não tiver essa arma, a gente tem um livro, a gente tem a palavra, a gente tem uma rede social, a gente tem um podcast para dizer essas coisas. Sim. A gente tem tantos instrumentos, Bruno, que foram surgindo e que já nos tiraram daquele lugar que a gente estava. A gente reclamava antigamente, poxa, mas a religião tal, a igreja tal, tem uma rede de televisão para dizer que as religiões de matrizes africanas são do demônio. Eles têm um jornal para dizer que as religiões de matrizes africanas são do demônio. O que a gente tem? Hoje a gente tem rede social. Todo mundo tem um celular através do qual pode produzir conteúdo para transformar vidas. E eu vejo, por exemplo, eu tenho 206 mil seguidores no Instagram e eu vejo a repercussão que às vezes uma ideia simples fomenta nas pessoas, na maneira como as pessoas me trazem, né, me devolvem, né, o feedback que elas me dão de tudo aquilo que a gente está dizendo. Então, esse podcast, ele vai reverberar. O trecho que está lá e que a pessoa vai ouvir, vai dizer, caramba, onde tem mais disso? Onde eu escuto mais disso? Então, você está lá, às vezes a pessoa não vai diretamente no podcast, mas ela vai pegar um trechinho desse podcast na rede social e a partir daí vai despertar o interesse para ela buscar mais informação. Então, é isso que a gente está fazendo. Quando você usa esse lugar como um instrumento de transformação, você se torna um agente de transformação. A ideia é essa. É isso. Então, a gente precisa assumir.
todos nós somos agentes de transformação. Mas o que nós temos feito? Todos nós somos agentes da revolução e do levante. Mas o que nós temos feito? Como é que a gente está usando as armas que a gente tem? Né? Saber usar as armas que a gente tem. É isso. Não significa que a gente vá pegar... Não, não é isso, né? Quando eu falo, não é sobre uma revolução armada, né, no sentido do que foi o levante dos malês, né? Não que isso não seja legítimo, mas em que circunstâncias isso é legítimo? Eu lembrei agora do... porque esse negócio de algoritmo Sim. Né, é uma coisa séria. Seríssimo. E aí, nessa história da gente estar programando aqui a gravação do episódio, ligo a televisão, aparece lá como sugestão um vídeo de uma live que você fez sobre Ogum. Ó. Olha isso. E aí eu digo, bom, peraí, deixa eu colocar aqui, né? E aí você trazendo, né, com muita propriedade essa verdadeiros esclarecimentos sobre vamos dizer assim, personalidade. Sim, né? Claro que é. De algum, as características de algum como general, como líder do nosso levante. E aí, né, tem um determinado momento que você diz, bom, isso não significa que a gente tem aqui para... Claro, até porque pra gente tudo é muito perigoso. Né? Qualquer coisa na boca da gente pode virar uma incitação, né? Porque assim, se você imaginar... Mas saber a questão da estratégia. Sim, a estratégia. O que eu uso? Exato. Qual é a minha arma? A minha arma é o livro, a minha arma é a rede social, a minha arma é a caneta. Porque, se eu sou um juiz, qual é a minha arma? Se não a caneta, como é que eu posso colaborar? Como é que eu posso integrar essa luta? E por que é importante o terreiro? Porque dentro do terreiro está o juiz, muitas vezes. Sim. Dentro do terreiro está o político. Dentro do terreiro está a empregada doméstica. Vereador, dentro do terreiro tá todas as pessoas. Porque todas essas pessoas são importantes na luta que a gente quer empreender. Perfeito. Porque, olha, a gente precisa começar a estudar a história do povo negro. Por que apagaram a Revolução do Haiti? Porque a Revolução do Haiti, ela poderia fomentar uma série de outras revoluções nas Américas. Por que apagaram a Revolta das Carrancas? Um 13 de maio que nós deveríamos festejar. Porque poderia fomentar outras tantas revoluções. Por que apagaram a Revolta dos Malês? Aonde eu aprendi sobre a Revolta dos Malês? Aonde você, Bruno, aprendeu sobre a Revolta dos Malês? Provavelmente você aprendeu sobre a Revolta dos Malês ouvindo o Ileaie e eu ouvindo as escolas de samba. Porque era nesses lugares em que essas coisas eram faladas. Era dentro do nosso terreiro que a gente reconstituía essa memória e trazia esse elemento de luta que nos livra, inclusive, do estigma da submissão. Sim. Porque é isso. Ainda a gente tem que carregar o estigma da submissão, da aceitação e da condição de escravizado, né? Porque quando se diz escravo, é como se isso fosse algo inerente à sua condição de negro. Né? Nós somos escravizados, né? Então é muito importante que a gente comece a demarcar, inclusive percebendo a força das palavras, né? O diálogo da linguística, da semiótica, com a antropologia e com todas as outras ciências, inclusive o direito, que é uma ciência social aplicada. E isso me chama a atenção em relação ao tema da apropriação cultural, que é esse caráter multidisciplinar. Sim. Multidisciplinar. E só pode ser nessa perspectiva. Não tem como. Já fizemos abordagem aqui nessa conversa sobre aspectos filosóficos, culturais, antropológicos, jurídicos, históricos. Sim. Então, são vários... E não tem essa abordagem... eu acho que é mais do que interdisciplinar, é transdisciplinar. Perfeito. É transdisciplinar. Porque você vai além, você transpõe, né, essa fronteira, né? Não pode haver fronteira, e acho que isso é uma das coisas que o terreiro de Candomblé também ensina pra gente. Né? A gente apaga as fronteiras né? Dos territórios, né? E avança. A gente avança. A gente sai de Oxobô e vai para Oió, e vai para Queto, e vai para Irê, e a gente vai circulando através do nosso xirê, a gente vai circulando pela terra de todos os orixás para aprender com cada um deles a estratégia de luta que a gente precisa empreender para transformar. Perfeito.
Maravilha. Rodney, acho que a gente... 3 horas. A gente extrapolou, a conversa Tá tá certo. ótima, a gente poderia... Mas a gente iniciar- faz outra. É isso, claro, com certeza. A gente faz outra, Bruno. Oportunamente, com certeza. E Será o pra maior mim vai ser prazer. um prazer Gratidão conversar com você. imensa. Eu que Se te você agradeço. quiser, enfim, tiver alguma quiser fazer tiver alguma fala que você queira Eu quero trazer dizer, ainda, quero dizer uma coisa por assim, eu quero favor. dizer que a felicidade é uma obrigação ancestral, que esse é o próximo livro que eu estou preparando Maravilha. e que vai ser um livro Excelente. dedicado à Mãe Carmen, que eu amo e por quem eu tenho uma profunda gratidão. Excelente. E é um livro que conta a história de um ser que busca essa felicidade enfrentando os desafios da vida. Que é isso que a gente faz. Perfeito. Então pode ser a minha história, pode ser a sua história e a Pode ser a história de nossa, tantos que nos é isso. antecederam e dos que ainda virão. Excelente, Axé. excelente, excelente. Muito, muito obrigado por Obrigado a você, compartilhar Bruno. sua vivência, seus conhecimentos. E até uma próxima. Pessoal, até o próximo episódio. Que não Vamos lá, demore. Que não demore. Axé. Axé.